Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema um pouco peculiar, um pouco mal visto pelas pessoas, e com certeza deve ser mal visto, mas ainda não entendido. E nós vamos entender que é difícil realmente entender. Por que que é difícil entender? Mas antes de tudo, eu quero já te convidar a se inscrever no canal, a deixar o seu like, faça com que esse vídeo chegue até outras pessoas. Então compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa compartilhar. Apresente esse vídeo para outras pessoas, para que outras pessoas também possam experimentar. Eu tenho visto relatos de algumas pessoas dizendo: olha, seu vídeo, eu estava com essa dúvida, era dúvida de uma amiga minha, de uma pessoa, então eu passei para ela esse vídeo, para ela entender um pouquinho melhor. Os outros vídeos também, se você quiser. Então já se inscreve, compartilha, curte esse vídeo, assista até o final para nós entendermos o que é o pecado. Nós entendemos o seguinte. Nós precisamos entender o seguinte. O pecado não foi uma invenção humana. Os seres humanos cometeram pecado, cometem pecados, mas o pecado não é, de fato, uma invenção humana. Ela é uma invenção angélica. E por ser uma invenção angélica, nós não compreendemos bem conforme ela funciona. Por quê? Imagine uma pessoa que fale português a sua vida toda. E ela, quando ela tenta aprender uma outra língua, ela precisa uma outra língua totalmente diferente, nada a ver. Por exemplo, imaginar uma pessoa aprender um grego, né, que não tem nada a ver com o português. Essa pessoa ela vai ficar perdida. Essa pessoa ela não vai ter consciência de como ela vai começar a entender o que é o grego. Se ela não tiver um professor, se ela não tiver alguém que a instrua. Assim também é a linguagem dos anjos também. E como os anjos, a gente tem que entender que os demônios também eram anjos, né? São anjos do mal, e que a linguagem deles também é a mesma dos anjos celestes. Porém, nós não entendemos, não é a nossa mesma linguagem, não é a mesma linguagem do ser humano. Portanto, nós precisamos entender que é incompreensível para o homem entender as consequências do pecado. O pecado é uma mentira, criada por Satanás para que os seres humanos pudessem se perder. Então, a ideia de Satanás é que os seres humanos se corrompessem à imagem e semelhança, corrompessem a imagem e semelhança que eles tinham de Deus. O que nós precisamos entender antes de tudo é que, se é Satanás que inventou o pecado, ou melhor, se é Satanás que produziu o pecado, né? O pecado não existia, Deus não criou o pecado, né? Deus não criou o pecado. O pecado é a ausência, é a falta de alguma coisa. Falta de quê? Falta do amor, falta da fé e falta da caridade. Para nós compreendermos, então, vamos olhar lá em Gênesis 3, versículo 1 a 5. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos, que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então Satanás apresenta para Adão e Eva uma mentira. Ele disse que por que é uma mentira? Porque Deus é inacessível ao mal, então Deus é inacessível à mentira. Então, se Deus falou, é a verdade, porque Ele é a verdade plena. Então, nós precisamos entender o seguinte: aquilo que é contrário a Deus, aquilo que Satanás disse para Eva, também é contrário à verdade. Então, é uma mentira. Adão e Eva, então, pecam contra a fé, contra a esperança e contra a caridade. Vamos observar. Contra a fé, porque eles acreditaram na palavra de Satanás, na palavra da serpente, ao invés de acreditarem na palavra de Deus. Contra a esperança, porque eles esperaram possuir algo que já não tinham, que ainda não tinham. Eles tinham tudo. Eles eram criados no paraíso. Então eles tinham tudo, mas eles esperaram algo mais. Eles esperaram algo além que era da sua razão, daquilo que era do seu conhecimento. E também por conta da caridade, porque eles amaram mais a si do que a Deus. Eles entenderam que
eles precisavam se conservar, eles tinham medo, eles tiveram medo, algum medo, esse medo os instigou a que eles procurassem algo mais para si, para o seu bem, e não para o bem de Deus, para o amor de Deus, né? Eles não amaram a Deus. Então, assim, essa ferida causada na alma, ou seja, o pecado, e a ferida que o pecado causa, ela é invisível ao homem. O homem, ele não consegue enxergar essa consequência. É como se fosse uma ferida que está escondida no nosso corpo, uma hemorragia interna, que nós não sabemos, nós não podemos olhar, nós não podemos olhar para o nosso corpo, achar que o corpo está bem, mas dentro dele ele está todo podre, está todo... É isso também que acontece com a alma quando ela peca, quando ela tem contato com o pecado. E esse pecado, esse contato com o pecado, como num espelho, quando o espelho é lixado, alguma coisa assim, ou ele entra em contato com alguma coisa corrosiva, ele perde o seu foco, ele perde a sua nitidez e ele para de transmitir, de refletir a imagem que ele refletia. Então, da mesma forma, o pecado faz em nós. Ele para de transmitir, para de refletir a imagem que nós refletimos de Deus. E algo que nós podemos entender, usar como um exemplo, é imaginar o seguinte. Imagina que um elefante, ele cria um veneno, né? Um elefante, ele cria um veneno poderoso o suficiente para matar os elefantes, os próprios elefantes. Ele criou um veneno suficiente poderoso para matar um elefante. Se esse elefante oferece esse veneno para um rato, para um animal com estrutura menor, esse animal com estrutura menor pode ser devastador, mas por misericórdia, esse rato ele sobrevive. Aqui nós percebemos o seguinte, os elefantes são os anjos. Os ratos, nós somos nós, seres humanos, de estrutura menor do que os anjos, de consciência menor, de razão menor do que os anjos. Mas a misericórdia de Deus, ela intervém nesses pobres ratos. Porque o que acontece? Aos elefantes, ele permite a morte. Ele permite a morte. Mas aos seres humanos, aos ratos, ele não permite essa morte. Essa misericórdia de Deus, ela permite que o homem não tenha consciência total. E é isso que dá aos anjos a condenação automaticamente para o inferno. O que não acontece com os seres humanos, pois eles não têm consciência total do pecado. Por não terem consciência total do pecado, não têm consciência total das suas escolhas, da escolha da sua vontade. Nós vamos perceber que vontade é muito importante aqui. É a vontade que peca. Então, quando nós pecamos, quando nós falamos sobre vontade, lembra lá da aula sobre a alma, né? Sobre as faculdades da alma e que a vontade e a razão é que são as faculdades superiores. E aí nós percebemos o seguinte, os homens eles não são conscientes totalmente das consequências do pecado. E aí nós podemos lembrar muito bem daquilo que Jesus fala no alto da cruz. Ele diz o seguinte, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Deus não só perdoa na cruz, mas ele perdoa antes. Por quê? Porque a misericórdia dele não permite que nós tenhamos consciência. Não tendo consciência, nós somos aptos a ser resgatados por esse Jesus que morre na cruz. Então, nós precisamos entender isso. O pecado é uma invenção angélica, incompreensível para o homem e que por misericórdia Deus permite que seja incompreensível para que o homem possa ser resgatado por Jesus. Sendo resgatado por Jesus na cruz, o ser humano ainda não tem consciência, ele só pode ter consciência plena quando ele se olha diante dos olhos de Deus, ou seja, quando ele vive em santidade. Você pode perceber que os santos, quando eles chegam nas sétimas moradas, como a própria Santa Teresa d'Ávila vai dizer, eles têm consciência plena do que é o pecado. Então eles falam com horror do pecado, eles têm nojo do pecado, o nojo como se nós tivéssemos nojo de aquilo que é visível para nós, né? Então os santos eles podem nos auxiliar, né? Nessa luta, nesse combate pela oração, para vivermos a oração e no combate contra o pecado, os santos podem nos ensinar e os anjos também podem nos ensinar, os anjos de Deus podem nos ensinar que esse pecado ele deve ser, nós devemos ver como nojo, como esse asco mesmo. E para nós entendermos isso também, é só a gente olhar, por exemplo, essa passagem aqui. Ela diz o seguinte,
Na ressurreição, os homens não terão mulheres, nem as mulheres maridos, mas serão como os anjos de Deus no céu. O que Deus está falando aqui? O que Jesus está falando aqui? Que aquele que chega a uma santidade, ele tem a consciência de como o anjo também tem. Então, ele tem uma consciência total e plena, da mesma forma que um anjo tem. Então, a santidade daqueles que estão no céu, daqueles que ainda estão na terra, por mais que sejam vivos, né? Mas que já alcançaram as sétimas moradas, eles conseguem entender aquilo que é, e eles sentem nojo. Eles não têm como mais voltar, eles não conseguem mais voltar à vida velha. Porque Deus, ele deu tantos motivos para que eles tivessem nojo desse pecado, que eles conseguem. Por isso, peça a Deus para que você tenha nojo do pecado, para que você repudie o pecado, né? Faça como a gente fala hoje aqui, né? Que parece que as pessoas, elas vivem essa palavra, né? Cancele o pecado na sua vida. Cancele o pecado na sua vida realmente, e que nós possamos, de fato, entender isso. Para nós continuarmos, para nós finalizarmos a nossa formação aqui, nós vamos entender o seguinte: quais são os estágios da malícia, os estágios do pecado dentro do ser humano. Então, o primeiro estágio da entrada do pecado na alma é a sugestão. Lembra lá quando a serpente, ela sugestiona, ela apresenta a fruta. Olha, então quer dizer que você não pode comer nenhuma fruta? É uma sugestão. Ele coloca uma dúvida no coração de Eva. Ele coloca uma dúvida no coração do ser humano. E assim que ele faz também, ele dá uma sugestão, ele dá uma opção. Lembra lá quando a gente disse sobre o livre-arbítrio, sobre as tentações? Nós precisamos entender que sem as tentações, nós não teríamos uma opção. E a única opção seria amar a Deus. Então, se fosse uma única opção, não seria livre. Não seria livre. Não sendo livre, não seria também amor. E aí nós precisamos entender que essa sugestão de Satanás, ela entra quando nós observamos algo, observamos aquilo que é o objeto do pecado. Então, por exemplo, vamos olhar o exemplo de uma pessoa que é tentada, que vai ser tentada a roubar alguma coisa, né? Então, a primeira coisa que ela observa é o seguinte: aquela coisa existe. Então, se ele quer roubar, por exemplo, dinheiro, ele vai roubar um banco. Vamos pensar nesse pecado do roubar um banco, né? A pessoa, ela entende que existe um banco, dentro do banco existe o dinheiro, e ela precisa achar um meio de entrar nesse banco. Ela precisa achar um jeito de adentrar para conseguir roubar esse banco. A sugestão é: eu preciso do dinheiro. Eu preciso do dinheiro. Mas aí, dentro da sugestão, a pessoa pode dizer: não, eu não posso fazer isso porque isso é errado. Então eu rompo com o pecado ali. Ou eu posso continuar, né? Então ali tem a bifurcação. Eu tenho dois caminhos. Ou eu digo não, ou eu digo sim. Na sugestão, ainda não há pecado cometido pela alma. Mas o próximo estágio, ele já é o estágio do colóquio. O que é? É essa conversa. Eu abro conversa. Então aquela pessoa que ela diz assim: ah, eu preciso roubar. Será que seria bom eu roubar? O demônio, ele dá essa sugestão. Será que seria bom você roubar? Por que você não rouba? Por que você não procura isso? E aí você vai e pensa assim: ah, mas seria bom. É, realmente. Seria interessante. Nossa. E aí você começa a dialogar com o pecado. Você começa a dialogar com aquela tentação. Então, o primeiro estágio é o estágio da sugestão. O segundo estágio é o estágio do colóquio, da conversa. Ainda na conversa, não se pecou, porque a pessoa, ela está em abertura. O próprio Jesus conversou. O próprio Jesus teve um colóquio com Satanás, né? Ele foi sugestionado, ele conversou, ele abriu conversa, ele não simplesmente ignorou, mas ele abriu conversa. Mas como ele abriu conversa? Falando da palavra de Deus. O Satanás, ele usa da palavra de Deus para tentar Jesus. Pela palavra de Deus, Jesus vence Satanás e diz não ao pecado, e diz não à tentação. Então, o terceiro estágio agora, nós chegamos ao terceiro estágio. O terceiro estágio é o do combate.
Ou seja, o que acontece aqui? A pessoa ela começa a ser inundada, começa a ser bombardeada por coisas que lembrem daquele pecado. Então, lembrando lá daquele pecado, por exemplo, de roubar um banco, a pessoa ela começa a ser bombardeada. São as dívidas que chegam, um monte de coisa, ele precisa pagar, ele começa a ter ganância, ele começa a ter outras coisas vão chamando a atenção dele, e essa pessoa ela vai sendo tentada a viver essa situação, a experimentar, mas ela ainda não pecou. Ela ainda não pecou. Ainda não consentimento. Ela ainda é livre para decidir e dizer, não, tá, eu tô sendo bombardeado, tem um monte de coisa acontecendo aqui, realmente, mas eu vou dizer não. Eu digo não para esse pecado, eu digo não para essa situação, tá errado isso. E aí ela vai e se apodera de uma decisão. Ela decide não pecar, ou ela decide pecar. E aí quando ela decide pecar, aí na decisão entra o consentimento, que é o quarto estágio. Aí sim a alma pecou. Porque ela consente, ela diz, não, então eu vou fazer. Né? Até um exato momento de ela pegar o dinheiro dela, ou melhor, dela entrar no banco, no caso aqui, né? Já que entrar no banco já seria um crime, já seria um pecado. Então ela entrar dentro do banco já é um crime. Ela, antes de entrar, antes de sair do carro ali, né, aquelas cenas de filmes ali, antes de sair do carro, ela ainda tem a decisão de ir embora e nada aconteceu e vida que segue. Então, ela só pecou quando ela consentiu. Então, esse consentimento nada mais é do que dizer que a pessoa é aquilo que ela consente, é aquilo que ela realiza, aquilo que ela deseja e não aquilo que ela é sentida atraída, né? Então, ela pode se sentir atraída, mas ela pode rejeitar, simplesmente rejeitar. E aí, por fim, nós temos o último estágio, que é o estágio triste, é o estágio da paixão. O que acontece nesse estágio? Nesse estágio, a pessoa, ela, além de estar decidida a pecar, ela comete o pecado. Ela age no pecado. E ela não só age no pecado, mas ela se lambuza no pecado. Então, aquela pessoa que está limpa, ela faz o seguinte, primeiro, Satanás convida ela para pular na lama e ela diz não. Mas depois ela pensa assim, mas o que tem aí de interessante? É o colóquio. Mas aí depois desse colóquio, Satanás vai bombardeando ela ali com, não, é porque aqui é melhor, né? O combate de Eva era quando Satanás, ele fala para ela, não, aqui não. E ele começa a colocar mentiras, ou seja, coisas que denigrem a imagem de Deus, né? Que fala assim, não, Deus está mentindo para vocês, né? E na verdade não, quem estava mentindo era a serpente. E aí Eva é combatida ali. E quando ela consente, é quando ela estende as mãos e toca. Porque Deus disse, se tocar, vocês morrerão. E aí ela toca e come e oferece a Adão. Adão toca, come também. E aí sim, eles entram na paixão. E aí, para sair daí, só no ato de confissão, você se confessar, no sacramento da confissão, onde você se confessa e se liberta do pecado. Então, para nós finalizarmos, eu queria deixar aqui um grande abraço para todas as pessoas que têm me ajudado, que têm compartilhado os vídeos. E compartilhe mais uma vez, eu quero te convidar a compartilhar, a experimentar essas formações comigo aqui. Eu te vejo aqui na próxima semana, então todo domingo nós vamos fazer esses vídeos. Eu vou tentar fazer o máximo, pelo menos nos domingos, né? Fazer um vídeo e saiu outros vídeos também. Eu lancei um vídeo na sexta-feira. Esse vídeo, ele é uma oração, uma forma que eu faço a oração do rosário. O que acontece? O rosário eu entendi, eu descobri um modo antigo dos cartuchos que eles rezavam o rosário com as cláusulas. Então eles colocavam as Ave-Marias e dentro das Ave-Marias, no meio delas, depois da palavra Jesus, depois do nome de Jesus, eles colocavam aquilo que aconteceu, meditando no mistério. Então é muito importante, muito profundo para você experimentar. Experimente isso, é um vídeo, é um rosário, sou eu rezando o rosário, né? E que nós possamos verdadeiramente, né, experimentar cada vez mais em profundidade o que é meditar a palavra de Deus, meditar no rosário, entender que o rosário não é somente uma oração mariana, mas é uma oração cristã. É uma oração onde nós experimentamos Jesus Cristo, experimentamos a vida de Jesus Cristo através dos olhos de Maria e através da intercessão da Virgem Maria.
e que nós possamos estar selados na proteção de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria.